O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atento, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas o empregado mal pensar: meu senhor está dormindo, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos meditando a cada quinta-feira exatamente algum pecado capital e, em decorrência dele também, como vencê-lo, e a partir disso também rezando por uma área da nossa vida. Já rezamos pela vida espiritual, já rezamos pela área da nossa vida familiar e hoje queremos rezar pela nossa vida profissional. Tudo aquilo que toca a nossa profissão, nosso desempenhar, a busca pelo sustento da nossa família, da nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas materiais. Também aqueles que se encontram desempregados, aqueles que estão em lugares de injustiça por ocasião do seu trabalho, enfim. Nós queremos rezar então por toda a área profissional e também, é claro, a partir disso, meditar especialmente o pecado da inveja, o pecado capital da inveja. E em decorrência, o padre já dizia, eu dizia, nas últimas quintas-feiras, que assim como tem um vício, exatamente um pecado, que é um hábito mau que a gente vai cometendo e ele vai se tornando um vício, também há, portanto, as virtudes. E cada uma das virtudes serve exatamente como hábito bom, que nós vamos contrapondo, que nós vamos corrigindo exatamente aquele percurso mal que estávamos desempenhando. O vício da inveja, o pecado da inveja, nós combatemos exatamente com a bondade, com a benevolência e especialmente com a ação de graças. Como assim? Veja, muitas são as vezes que nós agimos de modo invejoso, sem nem percebermos, ou às vezes de modo muito consciente. O que é, portanto, o pecado da inveja? A inveja é tudo aquilo, toda forma de nos entristecermos com a alegria do outro, de ficarmos tristes por algo que de alguma forma nós colocamos como Deus na nossa vida. Veja, a tristeza, a princípio, ela é um bem que Deus nos colocou, um dom que Deus nos deu, para que, quando nos afastamos de Deus, a tristeza bate e a gente volta para Deus. Então, essa é a principal situação, o porquê o Senhor concedeu a cada um de nós
a possibilidade de nos sentirmos tristes. Quando nos afastamos de Deus, falta, portanto, o amor, falta a alegria plena e, portanto, a tristeza se aproxima de nós. A gente percebe essa situação e a gente volta para a plena alegria que é Deus. Por isso que quando Adão, quando Eva caem no pecado, eles ficam entristecidos e se afastam, né? Quando escutam a voz de Deus que vem caminhar com eles todos os dias, eles se lembram, né? Poxa, perdemos a alegria verdadeira que é estar com o Senhor, e se escondem, né? Mas, assim, quando o Senhor chama, quando Ele pede, o que está acontecendo, algo assim, eles correspondem, né? Dizem o que acontece, né? E sente falta. A tristeza faz com que eles sintam falta de Deus. Acontece que, por conta também do pecado, nós começamos a colocar outras coisas como nosso Deus. O Deus dinheiro, o Deus a afetividade toda desregrada, né? Nós vamos colocando outras coisas como Deus. E aí, quando estas coisas começam a faltar, quando estas coisas eu não tenho, então também eu me entristeço, né? Quando eu coloco algo como Deus, e este algo eu não tenho, também começo a me entristecer. E aí entra então também aquilo que era para ser um dom, começa a também ser uma situação de pecado, né? Tudo o diabo começa exatamente a agir, né, como forma de destruição do ser humano. E também foi por inveja, a própria Sagrada Escritura, o livro da sabedoria, se não me falha a memória, diz que foi por inveja que o demônio faz com que a morte se aproxime do ser humano, né? Foi por inveja do ser humano, porque veja, ele já tinha cometido seu pecado, ele já estava nos infernos, né? E foi por inveja, porque o ser humano caminhava com alegria junto ao Senhor, tinha uma amizade perfeita com o Senhor, estava de fato numa intimidade, numa amizade que era de ficar com inveja, e ele invejou isso, né? E foi a inveja, portanto, que fez com que ele se aproximasse do ser humano para destruí-lo, e é por inveja que dia após dia ele anda pelo mundo para perder as almas. Se nós pegarmos os evangelhos, também os evangelhos diz que foi por inveja que os fariseus e mestres da lei entregaram Jesus para ser crucificado. Também foi a inveja, veja. Então é um pecado quase que, assim como a soberba, um pecado diabólico. Por isso que nós chamamos todos eles de pecados capitais, ou seja, pecados cabeça, que começa a construir a partir destes pecados muitos outros. E o primeiro deles é a soberba, e a partir dele tantos outros pecados. E hoje então, meditando o pecado da inveja, percebermos, irmãos e irmãs, quantas e quantas são as vezes que nós nos entristecemos porque não temos algo. E aí às vezes nós negligenciamos o 10º mandamento da lei de Deus, né? Às vezes a gente até lembra de todos eles na hora da confissão, mas nem tchum para o 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. E às vezes nós até percebemos algo nesse sentido em nosso coração, e ao invés de nós corrigirmos, nós falamos: ah, mas é só uma invejinha boa, uma inveja santa. A gente vai diminuindo, já percebeu? A gente começa a diminuir o pecado e vai diminuindo também o estilo do nome. Ah, é só uma invejinha, ah, é só uma fofoquinha, é só não sei o quê. E a gente vai colocando tudo no inha para achar que é de menor, né? É uma coisa pequenininha. Só que a coisa pequenininha, se vai ficando pertinho da gente, a gente vai alimentando e vai ficando uma coisa gigantesca. E a inveja é uma destas, que nós vamos somente deixando por ali, não é nada. E às vezes não é somente uma questão material, porque o carro do outro, porque o outro tem um trabalho melhor, porque o outro foi promovido, porque o outro fez tal coisa e assim por diante. Não, às vezes é uma situação até aqui, vamos colocar nós que aqui estamos na igreja, nós invejamos porque o fulano de tal é coordenador disso, porque aquele é ministro, porque aquele outro é coroinha, porque o Senhor concedeu dons assim, assim, assado para aquele e não deu para mim aquele.
E nós vamos invejando, ou seja, nos entristecemos com o dom, com a alegria, com aquilo material que o outro tem, com a família que o outro construiu, com o esposo, com a esposa do outro. E a gente vai tendo e fazendo crescer exatamente esta tristeza por ocasião do outro. E aí nós somos convidados a perceber exatamente o evangelho de hoje, né? O evangelho que o Senhor nos propõe no dia de hoje, de São Mateus capítulo 24, no sermão escatológico. Esse é um sermão escatológico. O que quer dizer escatologia? Sobre os fins últimos, sobre as coisas últimas, né? E este é um sermão das coisas últimas. O Senhor está nos mostrando que precisamos estar preparados. Portanto, como ficamos preparados para a vinda do Senhor ou para a nossa morte, né? Porque uma das duas coisas acontecerá primeiro. Ou a gente morre primeiro, ou o Senhor vem ao nosso encontro, né? Uma das duas coisas vai acontecer, minha gente. Esta é a única certeza da qual nós temos, de que nós somos passageiros nesta terra. Porque o próprio livro do Apocalipse nos recorda que haverá novos céus e nova terra, ou seja, até a terra será renovada. E aí não pode haver homens, mulheres ainda entregues ao pecado, inclinados ao erro. Por isso, precisamos estar atentos a estas realidades. Veja, o Senhor nos convida, ao estar preparado, a estarmos vigilantes, à espera, como uma pessoa que não sabe o momento que virá o ladrão, mas exatamente por não vir que a gente não vai pagar para ver, né? Então tranca a porta, coloca isso, faz aquilo, aumenta uma tranca, fecha a janela, né? Não vai facilitar, porque o ladrão não avisa quando vem, não é? E assim também o Senhor não nos avisará quando vem, não nos dirá quando virá ao nosso encontro, mas também não nos avisará quando pedir contas da nossa vida, né? Olha, já acabou seu tempo nesta terra, já encerrou o momento da sua vida neste mundo, e aí? O que foi que você fez por mim? E aí, como é que você viveu este cristianismo? E aí? Então, estejam vigilantes. Esta é a primeira recomendação de Jesus, estar preparado, vigilante para o momento derradeiro. Mas também sejam fiéis e prudentes. A fidelidade e a prudência que é necessária para a vivência do Evangelho, para a vivência de um cristianismo correto, coerente com a nossa vida, coerente com o nosso proceder deve ser coerente com este Evangelho, com a boa notícia do reino. Então, neste Evangelho que nós ouvimos hoje, o Senhor nos convida a, abandonando a hipocrisia que escutávamos no dia de ontem, dia após dia, sejamos cada vez mais vigilantes, e nesta vigilância vivamos a fidelidade e a prudência. Como, portanto, sendo invejosos, podemos ser fiéis, prudentes e nos apresentar vigilantes, preparados. De que forma? De que maneira? A partir da virtude, da bondade e também da ação de graças. Porque no céu é tudo ação de graças. Se a gente pegar a palavra ação de graças em grego, a palavra será Eucaristia. Por isso que a Eucaristia, a missa é ação de graças, a própria missa. Então aquele que se dispõe a participar de modo efetivo, colhendo e buscando colher todos os efeitos da Santa Missa, já está fazendo esta ação de graças, combatendo inclusive a inveja. Por quê? Quando eu vejo algo que o outro tem, por exemplo, um dom, né, um carisma, né, uma situação que cabe e que se encontra no outro, e que eu começo, né, a sentir esta percepção de que eu começo a me entristecer, que eu começo a desejar aquela situação também para mim, ou que o outro tenha algo que eu gostaria de ter, seja material, seja espiritual, não é? Seja na questão do trabalho, enfim. E nós vemos muito na questão corporativa exatamente esta situação de puxar tapete um do outro por inveja, né? Especialmente em questões de cargo e coisas do tipo.
E aí, caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida, através da ação de graças, a rezarmos. Quando eu percebo isso, ao invés de pensar, eu queria isso para mim, eu me entristeço porque o outro tem, eu pedir, Senhor, louvado seja, eu rendo graças, porque este meu irmão obtém exatamente este dom, este carisma. Aquele carro que aquele meu irmão comprou, que aquela minha irmã comprou, que o Senhor conceda um melhor ainda. Eu começo a render graças por aquela situação e eu vou esmagando a inveja em mim. Eu vou esmagando qualquer tipo de tristeza que pudesse habitar em meu coração. E aí, se nós observarmos a ladainha da humildade, exatamente tem um determinado momento que a gente vai esmagando exatamente a inveja, até da santidade. Que todos sejam mais santos do que eu, contando que eu me esforce o máximo possível também para ser santo. Então, até na santidade, Senhor, dê a graça de que todos sejam mais santos do que eu, de que todos estejam ainda mais próximos de Ti. Como nos lembra a Santa Teresinha do Menino Jesus, eu escolho, aliás, não lembro agora se foi Santa Teresinha ou Charles de Foucault, mas um dos dois, recorda, né, que nós devemos escolher o penúltimo lugar, porque o último já está ocupado. Devemos escolher o último, porque o penúltimo lugar, porque o último já está ocupado por Jesus. Ele é o humilde por excelência. Jesus, ao lavar os pés dos discípulos no último momento, antes de ser entregue, antes de ser assassinado, Jesus então lava os pés e diz aos apóstolos: se eu que sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, vocês que são servos, vai e faça a mesma coisa. Cumpra, faça acontecer, porque ninguém quer lavar pé. Minha gente, ninguém quer, se colocar a serviço dos outros, ainda mais quando os outros às vezes são ingratos, por exemplo. Nossa, mas nem um obrigado. Nossa, mas nem nada. Ninguém quer ser servo. Ninguém quer lavar os pés uns dos outros. Então, escolha exatamente isso. Escolha exatamente esta opção. Aquilo que ninguém quer fazer. Ninguém vai brigar com você pelo último lugar. Ninguém vai brigar com você pelo penúltimo lugar. Entende? Mas muita gente vai brigar pelo primeiro. Muita gente vai brigar pelo segundo. Muitos outros brigará pelo terceiro, quarto e quinto lugar. Mas ninguém vai brigar pelos últimos. Pelo contrário, aqueles que estão nos últimos falam assim: bom, pode chegar, pode colocar mais um. Então temos que ter este cuidado, exatamente para, a partir da humildade, também agirmos em ação de graças. Eu te rendo graças, Senhor, por aquela situação, por aquele dom. E aí podemos nos perguntar, por qual motivo Deus dá diferentes dons para as pessoas? Por que Ele não coloca todo mundo com todos os dons? Porque Deus quer que todos nós dependamos uns dos outros. Porque nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos uns dos outros. E aí vai fazendo com que a gente se complete, vai fazendo com que a gente se integre, vai fazendo com que a gente verdadeiramente se precise tanto um do outro, e aí nós nos tornamos verdadeiramente um corpo. Nós não somos convidados a sermos corpo místico de Cristo? Imagina se todo o corpo fosse feito de mão, Não resolve. Precisamos ter essas diferenças exatamente para cada um cumprir o seu espaço, para cada um cumprir o seu papel, mas todos buscando na unidade, na integridade. Imagina se a mão se revolta, e começa a te estapear a cara e coisa do tipo. Não, todos os membros do corpo são necessários, cada um no seu espaço, cada um no seu quadrado, como cantávamos há um tempo atrás. Então, a necessidade de nos entendermos o porquê da diferença uns dos outros, perceber quais os dons, os carismas, o porquê que eu tenho estas situações em minha vida, porquê que o Senhor me colocou neste lugar, neste espaço, com estes dons, com estes carismas, nestas condições, e perceber que eu fui feito para o outro, para o serviço do outro.
Santa Teresa de Calcutá nos recorda também esta realidade, né? Ninguém é tão pobre, ninguém é tão pobre que não possa dar algo, e ninguém é tão rico que não precise de algo. Talvez muitos são aqueles que são pobres porque não têm o amor. E aí, encerrando o mês vocacional, Santa Teresinha do Menino Jesus, que queria ser tudo, né? Ela no convento fala assim: mas eu também queria ser padre, mas eu também queria ser missionária, mas eu também queria ser freira, mas eu também queria ser isso, mas eu também queria ser bispo, e assim por diante, né? Ela falava: mas eu queria fazer todas as coisas na igreja. Conforme ela descobria, né, as vocações, ela queria ser tudo. E aí ela falou assim: mas eu posso ser tudo, porque no coração da igreja eu serei o amor. O amor é a vocação que faz com que impulsione todas as outras vocações. Por isso que uma carmelita fechada num convento é padroeira das missões. Vocês já imaginaram isso? A missão, a gente sempre vai pensar alguém que está caminhando, que está pregando o evangelho, que está anunciando Jesus Cristo, que está caminhando. Como pode uma carmelita trancada dentro de um convento, quando você vai visitar lá, está tudo atrás de grade, padroeira das missões da igreja, porque no coração da igreja serei o amor. A vocação, portanto, ao amor, que todos nós somos chamados a sermos santos, a estarmos de fato buscando as coisas do alto, e aí, independentemente do lugar, da missão, dos dons, daquilo que nós temos, se somos pobres ou ricos, né? A pobreza de espírito que se faz necessária, a busca pela intimidade com nosso Senhor, vivermos verdadeiramente para Deus e em vigilância, vivermos a fidelidade e sermos prudentes, né? A prudência não é um medo que nos paralisa, é um medo que nos faz pisar em lugar seguro. É isso que precisamos ter junto de nós, não nos paralisar, né? Não sei se eu vou, mas pisar em lugar seguro, né? Dar passos que a gente tenha segurança. Eu gosto de lembrar, apesar de me deixar bastante constrangido, de um determinado momento quando eu fui à missão na Amazônia, e um dia nós estávamos descendo de barco do Rio Madeira e visitando várias comunidades ribeirinhas, e uma delas, no momento de nós descermos, o pessoal colocou uma prancha assim, né, entre o barco e o barranco, para que a gente passasse por aquela prancha. E nós estávamos em muitos no barco, e aí eu estava com um pouquinho de pressa para sair logo do barco, para ir ao encontro das pessoas. E ao invés de esperar a prancha, né, que todo mundo estava passando, eu fui pular do barco direto para o barranco. Quando eu pulei, eu atolei até aqui em cima, né? Pois bem, a pressa também é inimiga da perfeição, como nós dizemos, e o Senhor nos convida a sermos perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Por isso, sabermos sofrer com paciência as demoras de Deus, sabermos, né, que às vezes nós até vamos ter aquela graça, vamos ter aquele dom, mas se a gente ficar simplesmente entristecido pelo dom alheio, nós começamos exatamente, ao invés de sofrer com paciência, vamos fazendo com que cresça rapidamente pecado sobre pecado. E aí eu vou sendo encrustado, né, pelo pecado, encrustado pela morte. E não podemos nos esquecer do exemplo de Caim e Abel. Foi por inveja que o primeiro morto no mundo não foi de morte natural, mas de um assassinato através e a partir da inveja e do próprio irmão, né? Um fratricídio, como nós chamamos. Imaginemos, portanto, como que a inveja é algo triste, é algo complicado, é algo que nós todos somos capazes de fazer. Irmãos e irmãs, talvez a gente fique pensando assim, quando a gente medita algum pecado, não, isso aí não vai me acontecer, isso aí nunca vai passar na minha cabeça, isso não passa, eu nem concordo com isso, né? Isso não faz parte da minha índole, a minha mãe e meu pai nunca me ensinou a ser assim. Cuidado, porque quem está de pé pode cair, né? Por isso que precisamos ser vigilantes, termos prudência. E aí quando a gente faz
com que, não, isso eu não vou cometer, a gente age de modo imprudente. A gente perde a vigilância sobre aquilo, né? E por isso caímos. E por isso cometemos. Percebam que muitos pecados a gente comete exatamente aquele que a gente diz que nunca iria fazer, nunca iria cometer. Não, isso jamais vai acontecer comigo. E é exatamente aquele que às vezes nós cometemos, né? Porque na soberba, no orgulho de que eu consigo, eu dou conta, na inveja para com os outros, né, nós acabamos caindo exatamente naquela situação. Por isso peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, que benevolamente reza por nós dia após dia, e que nós rezamos, né, tanto no creio, que o Senhor irá de vir e julgar os vivos e os mortos, também nós pedimos a Nossa Senhora que ela rogue por nós, agora e na hora da nossa morte. Então o que vier primeiro, a vinda de Jesus ou a nossa morte, nós estejamos e sejamos encontrados vigilantes, prudentes, preparados. É momento então de rezarmos hoje pela nossa vida, da nossa vida profissional, e queremos então rezar por cura, por libertação, e logo na sequência rezarmos também a nossa ladainha de São Miguel. Pedimos neste instante de modo especial para apresentar diante da imagem de São Miguel, desta relíquia do Monte Gárgano, exatamente quais são as nossas feridas que fazem com que se aproximem de nós tantas dificuldades, tantas imperfeições, os defeitos de caráter, mas de modo especial, tudo aquilo que ainda, a ferida, né, a ponta solta da inveja, aquilo que ainda nós temos em nós, né, de tristeza por não termos algo, por não sermos algo, e por isso queremos rezar pedindo a cura, a libertação. Às vezes nós que conhecemos, né, pessoas da nossa família, da nossa proximidade, que também agem com inveja, que o Senhor também alcance por intercessão de São Miguel. Pai de bondade e de amor, eu te louvo e te agradeço por teres enviado o teu Filho Jesus, que venceu o pecado e a morte para a minha salvação. Agradeço por teres enviado o Espírito Santo, que nos fortalece, nos guia e nos leva para a plenitude da vida. Senhor Jesus Cristo, nos colocamos aos pés da tua cruz e pedimos que nos laves com teu precioso sangue, que jorra do teu sacratíssimo coração e das tuas santas chagas. Lava-nos, Jesus, na água viva que jorra do teu coração transpassado pela lança. Peço que nos escondas em vossas santas chagas. Pai Celestial, deixe que a água purificadora jorrada na cruz para a redenção do mundo flua através das gerações maternas e paternas, para que nossa linhagem familiar seja purificada de Satanás e do pecado. Viemos diante de Ti, Pai, pedir perdão por mim mesmo, por estes vossos filhos que aqui estão prostrados, por aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, pelos nossos parentes, por nossos ancestrais, por qualquer invocação maligna que tenhamos feito a poderes que se opõem a Ti e que não honram Jesus Cristo, Teu Filho. No sagrado e poderoso nome de Jesus, agora reivindico todo e qualquer território que tenha sido entregue a Satanás e o coloco sob senhorio de Jesus Cristo. Pelo poder do Teu Espírito Santo, revela-nos, Pai, todas as pessoas a quem precisamos perdoar e todas as áreas de pecado que por nós não foram confessados, e dai-nos a verdadeira contrição de coração. Revela-nos os aspectos de nossas vidas que não Te agradam, as atitudes que permitiram ou poderiam permitir a entrada de Satanás em nossas vidas. E Te entregamos toda a falta de perdão, Te entregamos nossos pecados e entregamos também todos os meios que Satanás usou para entrar em nossas vidas. Senhor Jesus, na autoridade do vosso nome, suplicamos a vós que amarre aos pés da vossa cruz todo espírito maligno do ar, da terra, da água, dos infernos,
das regiões dos mortos, assim como todos e quaisquer espíritos enviados do mundo satânico. Clamo o precioso sangue de Jesus sobre todas estas situações e sobre quaisquer espíritos que queiram se vingar de mim. Selamos no teu santo nome e em teu precioso sangue a mim mesmo, a estes filhos e filhas, a nossos parentes, familiares, as suas casas, este lugar, a igreja, carros e todos os seus bens, como propriedade vossa, sendo cada um de nós apenas um administrador. No teu nome quebramos agora e desmanchamos toda e qualquer maldição, feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas, mentiras, obstáculos, influência espiritual maligna, feitiçaria, encantamentos, embustes, armadilhas, mentiras, obstáculos, influência espiritual maligna, praga, avidez, jugo hereditário, conhecido e desconhecido, e todo desequilíbrio mental, psicológico, depressão e doenças de qualquer tipo que venha pelo sangue ou genética, incluindo vícios, comportamentos e pecados. Em nome de Jesus, rompemos a transmissão de qualquer e todo voto satânico, pacto, ligação do espírito e da alma e trabalhos satânicos. Em nome e pelo poder de Jesus, seja quebrado e desmanchado toda e qualquer ligação com astrologia, feiticeiros, encantadores, videntes, mapas astrais, ervas espíritas, leitura de mão, cristais, curandeiros, benzedores, búzios, tarô, cartomantes, médiuns, movimentos da nova era, ocultismo, guias espíritas, pais e mães de santo, bruxas, vodú, kardecismo, candomblé e umbanda. Em nome de Jesus, que seja desmanchado agora todos os efeitos de participações em sessões de espiritismo, adivinhações, evocações dos mortos, para receber mensagens mediúnicas, tudo o que foi feito e ingerido nestes lugares por comidas, bebidas, banhos de descarrego, oferendas, tudo que ficou de nomes, fotografias, objetos pessoais, tudo que foi feito nas encruzilhadas, matas, pedreira, nas águas e cemitérios. Espírito Santo, revela-nos através de palavra de ciência, quaisquer espíritos negativos que de algum modo tenham se prendido a mim, a estes filhos e a cada um daqueles que nos acompanham, tais como espírito de raiva, suicídio, arrogância, amargura, brutalidade, espírito de confusão, crueldade, decepção, inveja, medo, sensualidade, espírito de ódio, insegurança, ciúme, orgulho, ressentimento ou pânico. Em nome de Jesus e por meio de sua autoridade, que sejam repreendidos cada um destes espíritos. Jesus é quem vos ordena que se dirijam imediatamente aos infernos, sem quaisquer tipo de manifestação ou prejuízo, a mim, a estes filhos ou qualquer outra pessoa, de modo que Jesus mesmo disponha de vós de acordo com a sua santa vontade. Agradecemos, Pai, por teu amor, agradecemos ao Espírito Santo por nos fazeres destemido contra Satanás e contra os espíritos maus, e por nos libertares de todos estes sofrimentos que nos perseguiam. Senhor Jesus, depois de receber a libertação por meio de vós, preencha todos estes vazios com a tua presença e a presença do vosso Santo Espírito. Que possamos a partir de agora colher e receber as graças, os dons, os carismas do teu Espírito, para que, auxiliado pelo mesmo, consigamos viver com retidão e fidelidade. Que o Senhor nos conceda as virtudes da temperança, da fé, da caridade, da compaixão, da verdade, da sabedoria, da esperança, do amor, da misericórdia e da ação de graças. Ajuda-nos a caminhar na tua luz e verdade, iluminado pelo Espírito Santo, de modo que juntos possamos louvar, honrar e glorificar ao Pai agora e para sempre. Porque tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida,
e viestes para que cada pessoa tenha vida e para que a tenha em abundância. Agradecemos, Senhor, pelas graças recebidas, por nos teres curado, restaurado nossas vidas e nos libertado das garras do maligno. Graças a Ti, Senhor, somos criatura nova. Louvado seja o Teu nome, Jesus, e por isso rezamos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura. Quem como Deus, quem como Deus, Deus é força, Deus é cura. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores.
Apresentemos no altar de Deus o pão e o vinho, a nossa vida e o nosso coração.